Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre sono, né? O que a gente pode fazer para melhorar a condição do sono? Então, 80% da população, não 80%, gente, é muita coisa. 80% da população não tem um sono bom. 80% da população acorda várias vezes à noite, né? Ou acorda pelo menos uma vez à noite. Ela não consegue ter um sono direto, um sono restabelecedor, né? Tem gente que acorda uma vez e já volta a dormir imediatamente. Tem gente que acorda e não volta a dormir mais, né? É horrível. Tem gente que demora para pegar no sono. Demora. Nossa, passei a ter sono. Alicia, a gente vai descobrir muita coisa então por que está acontecendo isso. Eu vou te ajudar hoje. Então, o que acontece? Prestem bem atenção. O sono, gente, está envolvido tanta coisa no sono, tanta coisa que vocês não têm ideia como está envolvido. Então, assim, claro que a gente tem um neurotransmissor. Horrível, Lícia. Horrível, né? Acordar e não dormir mais é horrível. Você vai ver o que está acontecendo aí. São várias coisas que eu vou dizer. O que acontece? O sono, claro que a gente tem uma molécula, um hormônio chamado melatonina. Melatonina é o hormônio que mantém o seu sono. Melatonina não é o hormônio que induz o sono. Ele não é o hormônio que induz o sono. A melatonina é o hormônio, prestem bem atenção, a melatonina é o hormônio que mantém o sono. A melatonina, ela é produzida a partir da serotonina. Então, a serotonina é um neurotransmissor que produz a melatonina. Olha só. Então, serotonina é um neurotransmissor, melatonina é hormônio. Melatonina é hormônio. Muito bem. A melatonina definitivamente é crucial para o sono. Melatonina não é só para sono, a melatonina ela modula imunidade, ela modula inflamação, ela modula neuroplasticidade, ela ajuda muito na restabelecer células mortas neurológicas, ela é incrível. Tanto é que tem gente que usa melatonina durante o dia, em doses altas, como antioxidante. Vocês sabiam disso? Então, é bom vocês saberem. Então, a melatonina, ela é muito importante para você dormir. A dose da melatonina é muito importante também. Se você tiver melatonina muito alta, de 3, 4, 5, 10 gramas, você pode ter um efeito rebote, que acontece com muita gente isso. Você toma melatonina em doses altas e acorda no meio da noite. A gente chama isso de efeito rebote. O excesso da melatonina acaba desencadeando o quê? A adrenalina em muitas pessoas. Então, a quantidade de melatonina é importante. Eu sempre começo a melatonina com 0,500 microgramas. Nem 1 miligrama eu faço. Eu começo com 0,500. 0,500 pode ser suficiente para você. Ruth, eu posso precisar de mais? Pode precisar de mais. Por isso faz de 0,500. E aí, não dormiu bem à noite? No outro dia, você coloca de 1. No outro dia você coloca de 1,5, depois no outro dia 2, até 3 gramas é o máximo. Você não precisa de mais melatonina para dormir. Se você precisar de mais, é um sinal claro que você está com deficiência de outros hormônios, que é o que eu vou falar hoje para vocês em relação ao sono. Então veja, a melatonina aí, a gente começa com uma dose pequena, 0,500 microgramas, né? E toma imediatamente antes de dormir. A forma que eu estou dormindo, o quarto, o local, a luz, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, influencia absolutamente em tudo, diretamente. Então é fundamental vocês estarem aí com um local adequado, que eu vou falar no final dessa explicação. Calma que ainda vou falar um monte de coisa para vocês. As perguntas que vocês fizerem, me façam no final, porque agora eu não vou parar para responder. E aí, o que acontece quando a gente toma melatonina, se ela ser tomada sozinha, ela é eficiente? É, mas você pode melhorar a eficiência da melatonina com o quê? Com o magnésio. O magnésio ele é incrível para melhorar a eficiência da melatonina. Então, você vai tomar aí 250 miligramas de magnésio de glicina e 250
miligramas de magnésio treonato, 250 de cada, junto com a melatonina. Isso ajuda muito a potencializar a ação da melatonina. Isso pode ser uma diferença absurda. Absurda. E vou dizer mais, prestem atenção que eu vou falar agora. Anotem. Anotem, vocês vão esquecer. Tem pessoas que não se dão bem com melatonina. Não se dão bem. Quando elas tomam magnésio é suficiente para elas, porque elas produzem. Então, veja, não é que você pode precisar de melatonina, que todo mundo precisa. 80% da população precisa? Precisa, mas 20% pode ser que não precise. Você pode ser uma delas. Então, veja, tomou melatonina, aumentou a dose até 3 gramas e não funcionou, o que você faz? Começa tudo de novo, 0,500, começa tudo de novo. Você pode fazer a melatonina sozinha, depois o magnésio. Então, você começa tudo de novo e acrescenta o magnésio. Não melhorou? Para a melatonina e fica só com o magnésio. Aí a gente pode ter uma ótima resposta. Tá? Isso é importantíssimo. Por quê, gente? Assim é o que eu quero que vocês entendam. Vocês não têm que ficar assim numa regra. Ai, porque tem que ser esse tanto, porque assim, cada um tem um jeito de reagir. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Nós precisamos individualizar. Então a gente pode não precisar de algo e isso atrapalhar e não melhorar. Ah, é muito bom para os outros. Tomar, porque eu já fabrico, tá tudo bem. Então, veja, cada pessoa é uma pessoa. Vamos nos respeitar. Começa com melatonina, 0,500 até 3 gramas. Não melhorou o sono? Volta para 0,500 de novo e acrescenta os 500 miligramas de magnésio. 250 de treonato, 250 de glicina. Pronto. Experimenta. Começa tudo de novo. Aí, com o magnésio, você vai aumentando a dose de melatonina. Aí, provavelmente, você consegue. Vamos dizer que você não conseguiu dormir assim. Olha só os detalhes. Aí nós vamos colocar um outro ativo fitoquímico que a gente chama de relora. O relora é um ativo simplesmente maravilhoso que acalma, diminui a adrenalina e aumenta a produção de serotonina. Então, ele acalma. Então, o que acontece? Você relaxa. Relora é muito interessante. Eu uso 250 miligramas. Relora é mais caro. Quem tem condição financeira vai. Ok. Quem não tem condição financeira vai usar, por exemplo, Passiflora. A Passiflora, ela é muito interessante também porque ela acalma. Passiflora é o que vem do extrato de maracujá. É o extrato de maracujá, tá bom? Então, é muito importante a gente conseguir entender isso. Então, você pode acrescentando as coisas que você vai precisando. Você vai acrescentando. Então, você pode acrescentar relora e pode acrescentar também, se você quiser, ou a passiflora, ou um ou outro, né? Eu gosto muito do relora. Eu uso relora todos os dias. Eu amo relora e eu durmo muito bem, obrigada. Então, eu acertei a minha insônia, né? Porque eu também tinha. Uma outra questão crucial para o sono, gente, presta atenção nisso. Sono não é uma coisa só. Sono são várias coisas. O que acontece? Os hormônios são fundamentais para a gente dormir. Quais hormônios são cruciais que você não pode deixar de ver? São 2. Estrogênio é um hormônio crucial para você dormir. Sem estrogênio você não dorme. Na verdade, são 3. Estrogênio, progesterona e T3, T4. São esses 3. Além da melatonina. E se você tiver com estrogênio baixo, a probabilidade de você dormir é muito difícil. Se você tiver com T3 e T4 baixo, a probabilidade de você dormir também vai ser mais difícil. Se você tiver com progesterona baixa, a probabilidade de você não dormir vai ser muito maior. Você percebe que o sono não é uma coisa só? Eu ainda nem acabei de falar. Sono não é uma coisa só. Sono é muito mais do que você imagina. Aí o que acontece? Como os médicos cartesianos não vão falar isso para você, eles vão dar o que para você? Remédio para dormir. Lasque remédio, lasque remédio, lasque remédio, certo? Esses remédios
vão fazer você dormir, só que não vai deixar você fazer a recuperação celular adequada. Você fica viciada no remédio, o remédio acaba alterando seus neurotransmissores, afetando seus neurotransmissores, oxidando seus neurotransmissores, e você ainda tem a probabilidade de ficar com demência por conta do uso indiscriminado do remédio para dormir. Cuidado com isso, porque definitivamente isso estraga completamente a qualidade do seu sono, completamente a qualidade do seu sono. Muito bem. Aí nós temos também as questões de outras questões, o estresse. Se você é muito estressada, aquela pessoa que está o tempo todo estressada, né? É uma pessoa que tem adrenalina e cortisol altos. O que acontece? Normalmente uma pessoa estressada. Quando dá 3 horas da manhã, o cortisol aumenta. Se você é estressada e se você comeu muito carboidrato à noite, você vai acordar no meio da noite, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a insulina, quando você come quando você come muito açúcar, quando ela aumenta demais a insulina, quando você comeu muito carboidrato à noite, essa insulina aumentada faz aumentar o cortisol. Então você vai acordar por insulina e cortisol alterado, mesmo não sendo estressada. Agora, se você for estressada, você vai acordar por conta do estresse também. Todo mundo? Assim não, gente. Eu estou falando de várias possibilidades, de várias situações que estão aí em conjunto. Vocês percebem como é muita coisa ao mesmo tempo? Várias situações em conjunto que acabam alterando. Outra coisa que altera muito o seu sono, comer tarde e comer carne, proteína muito tarde. Qual o melhor horário para se jantar? O melhor horário para se jantar é antes do sol cair. Antes do sol cair. Até 7 da noite você tem que estar jantada. Se você vai dormir 10 horas. Se você vai dormir 8h30, 9 horas, você tem que estar jantada até 6h30, 15 para 7. Por quê? Porque quando anoitece, você troca os seus hormônios da digestão. Você não está mais apropriada para digerir adequadamente. Isso chama-se ciclo circadiano, gente. A gente tem um ciclo circadiano, e nesse ciclo circadiano é que eu determino a produção de hormônio, a produção de enzimas, a produção de tudo que eu preciso. À noite, nós não fomos feitos para comer à noite, nós fomos feitos para dormir, para descansar. Então, qual é o melhor horário para ir para a cama? Com as galinhas, 7 da noite. Só que ninguém vai. Então, se eu não vou 7 da noite para a cama, eu vou no máximo 8h30, 9 horas, no máximo 9 horas é o ideal. 9h30, 10 horas acabou, não, acabou, estourou, acabou, você já passou do limite 10 horas, né? Já é o máximo do máximo. Bem mais cedo para a cama, isso muda também seu sono. O que acontece? Você acaba trocando a sua produção hormonal para digestão. Então, se você come à noite muita proteína, e se for carne vermelha, então, aí acabou, porque você não tem condições de digerir tudo isso. Então, você tem que parar de produzir serotonina para produzir enzima digestiva. Sendo que não é o contrário tem que ser feito. Eu tenho que produzir serotonina para fazer melatonina para dormir. Então, eu tenho que seguir o ciclo circadiano, que esse é o correto. Fisiologicamente falando, porque quem manda é a fisiologia, quem manda é a célula, né? Não é a gente. A célula que determina as coisas de acordo com o ambiente. Então, se eu vou dormir cedo, eu tenho um ambiente celular. Se eu vou dormir tarde, eu tenho outro ambiente celular. Se eu como comida, carne vermelha à noite, com uma digestão, vai ficar aquela com gordura, com açúcar, com carboidrato, eu vou ter péssima digestão, vou acordar durante a noite. Muitas vezes a pessoa nem consegue dormir. A pessoa fica sentada rotando para poder dormir. É um absurdo isso, né? Ela não dorme. Então, isso é muito importante. Então, à noite, come cedo e, se você precisar, toma um chá digestivo antes de dormir. Toma um chá digestivo com um calmante. Você pode usar um chá digestivo como hortelã, por exemplo, junto com uma camomila. Pronto, você mata os 2 coelhos de uma vez só. Esse chá pode te ajudar muito. A gente também tem o mulungu, que é um chá maravilhoso, chama mulungu, altamente passiflora, tem, que é a casca
do maracujá. Então você tem formas, várias formas diferentes de ajudar no seu sono. Mas, Ruth, eu quero uma pílula mágica. Não existe pílula mágica. Sabe por que não existe pílula mágica? Porque nós não temos células mágicas. Cada célula, cada organismo, cada reação é diferente uma da outra. Vai depender da sua genética, vai depender do ambiente. Então, cada um já tem os genes diferentes. Eu tenho genes para Alzheimer. Para Alzheimer, não. Eu tenho genes para demência. Meu pai e minha mãe têm demência. Eu tenho genes da demência. Eu sei que eu tenho genes da demência. Então, esse é o meu genes. A demência, o que ela produz? Menos serotonina. Eu não vivo sem melatonina, eu preciso da melatonina. Porque se eu não tomar melatonina, não vou dormir. Se eu não tomar estrogênio, eu não vou dormir, porque o estrogênio é fundamental para o sistema neurológico. Então, eu sei que eu tenho uma deficiência genética para isso. Se eu não mudar o meu ambiente, ou seja, trabalhar meu estresse, ficar mais calma, fazer uma massagem, respirar, fazer exercício físico, ir dormir mais cedo, jantar mais cedo, tomar os suplementos, eu não vou conseguir. E por que a gente consegue? Porque a gente faz uma reprogramação celular. Faz uma reprogramação celular. Então, nessa reprogramação celular, é crucial que eu entenda que o ambiente é que vai determinar, o quê? É que vai determinar a sua, digamos, o seu genes, a sua expressão genética, né? Então, se eu tenho demência, eu não vou ter demência porque eu estou mudando a minha expressão genética para ter demência. O que dá demência? Falta de tudo isso aí. O que faz faltar o sono é a mesma coisa que dá demência, é a mesma coisa que dá Alzheimer, né? Então é muito importante você entender isso para você ampliar a sua visão, né? Fazer meditação é maravilhoso. Eu durmo todo dia com a minha meditação. Aí agora a gente vai falar disso. O que a gente vai falar? Nós vamos falar do como que você vai dormir. Primeira coisa, eu preciso dormir com uma faixa no rosto. Não tem jeito, gente. Tem que ter uma faixa, alguma coisa para escurecer. Por quê? Porque nós temos os nervos ópticos que enxergam através da nossa pele. Então, se tiver claro, 80%, 90% da população tem sensibilidade à luz. Então, se você não dormir com tudo absolutamente escuro, faz diferença para pegar no sono e para manter o sono, sim, faz diferença. Outra coisa super importante, não ter nenhuma luzinha, sabe a luzinha da TV, a luzinha do rádio, a luzinha não sei do quê, aquela luzinha vermelha? Pega uma fita crepe preta, né? E uma adesiva e coloca lá, pinta a fita, faz o que você quiser e coloca lá para você não ter essa claridade. Outra coisa, antes de dormir, eu não posso acionar minha dopamina. Minha dopamina ela é excitatória. Dopamina é completamente diferente de serotonina para produzir melatonina. Dopamina é o neurotransmissor da excitação, da vontade de fazer tal coisa, né? Ah, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero fazer isso. Não é hora. O que você tem que fazer? Não pode ver celular, gente. O celular, o Instagram, antes de dormir, o que todo mundo faz, né? Excita, você fica dopaminérgica. É justamente o contrário. Isso atrapalha o sono. Então, você quer ver seu celular? Veja. Mas quando você vai para a cama, você coloca a sua máscara, você vai para dormir. Pronto, eu vou para dormir para a cama. Eu vou para dormir, não é para ficar vendo o celular, né? Então, você tem a sua hora, o seu ritual. O seu ritual do sono, certo? Eu fiz um suplemento aqui que eu tô arrotando. Então, veja, é muito importante você ter o seu ritual do sono. Então, o ritual do sono é vai para a cama para dormir, vai para a cama para dormir. Ah, Ruth, mas eu vou transar com meu marido. É maravilhoso. É maravilhoso. Transar relaxa, transar libera epinefrina. Epinefrina é calmante, é que nem atividade física, né? Nem falei da atividade física que ajuda no sono também. É outra coisa, não vou falar outro dia. É muita coisa para falar. E aí o que acontece? O sexo também é maravilhoso, porque ele relaxa, você vai relaxar, você vai fazer epinefrina de monte, vai fazer serotonina de monte. E ocitocina também, a mulher faz muito ocitocina. O homem fica na testosterona, mas a mulher fica no amor, na paixão, naquela intimidade. Então a mulher libera ocitocina. Ocitocina é um hormônio relaxante, é um hormônio do relaxamento, é um hormônio do amor, é maravilhoso. Então não tem problema, a questão é você ir para a cama, né, e ficar lá.
no celular. Não dá, não vai rolar. Então, faz o ritual do sono. O ritual do sono é esse. Coloca uma máscara, já vai pronta para dormir, toma os suplementos que você tem que dormir, você tem que tomar para dormir, toma o seu chá, leva o seu chá para a cama, relaxa, delícia. E aí você dorme. O que você tem que fazer? Não deixa o celular ligado, coloca o celular no modo avião. O celular é no modo avião. Por quê? Porque aquela frequência do celular atrapalha o nosso sono, sim, já está mais do que provado. Isso faz mal. Então, coloca no modo avião. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma meditação que eu uso toda noite antes de dormir e eu coloco ela no WhatsApp, é gravada. Então, eu não dependo do Wi-Fi para que ela seja produzida. Né? Não dependo do celular para que ela seja do 4G para ser reproduzida. Então, eu coloco ela, é a última coisa que eu faço, coloco ela e durmo. Acabou. E não dá 2 minutos, eu já estou dormindo. 2 minutos, né? Então, veja, eu preparei aquele momento, tudo foi preparado, tudo foi pensado. Então, você vê, tem tanta coisa aí para a gente pensar. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, que essa live é uma live importante que eu sei, vou deixar salva no YouTube. Só essa parte, tá? O resto eu tiro. Leitura de exame laboratorial, eu tiro tudo. Então é muito importante a gente entender todos os fatores envolvidos no sono, gente. Não é uma coisa só. Fala para mim, existe uma coisa só? Existe algo que seja uma coisa só nessa vida? Nada é uma coisa só. Nada é uma coisa só. Tudo isso é definitivamente algo que é totalmente individual e tem que ser visto, tá certo? Então a gente ajuda, por exemplo, no Clube Ametista, as meninas sabem de tudo isso, elas sabem quais hormônios, para que serve, elas vão fazendo os testes, né? Na minha mentoria particular, a mesma coisa. A gente faz isso, faz aquilo, coloca isso, coloca aquilo. Então, a gente vai mudando, a gente vai adaptando conforme a necessidade de cada pessoa. E vamos em frente, vamos fazer o máximo de coisas que nos deixem bem, felizes, com pensamentos positivos, sem estresse, esse estresse horroroso que as pessoas passam, que estão habituadas, né? Que eu também estava muito habituada a passar. As coisas acontecem, a gente perde as pessoas, a gente perde os animais, né? A gente perde, mas é importante a gente voltar o mais rápido possível, usar a nossa consciência e falar o que eu estou ganhando ou estou perdendo com isso. Entender o quanto a gente ganha tendo pensamento positivo e não negativo. E aí a gente vai crescer muito mais rápido e vai se curar, porque as doenças vêm do pensamento. Saibam disso, tá bom? Beijo no coração, fiquem bem e até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, meus amores!